último bloco nós estávamos falando do quadro Nascimento de Vênus de Botticelli. Então, como eu falei para vocês, em termos geométricos, você tem algumas críticas a Botticelli porque ele não colocava geometricamente correto. Mas o quadro é demais, cara. Além de ter uma cores, né, que são mais vivas, assim, é muito legal, assim. Você pega, por exemplo, aqui você tem a Vênus no centro, né? Tá nua, mas a ideia não é você destacar o desejo carnal, não é isso, porque senão ele destampava mais, né? Vênus está sobre uma concha e sobre espumas do mar, é o nascimento dela. Do lado aqui, do seu lado, né, você olhando para a tela, do seu lado esquerdo, você tem Zéfiro, que ele representa os ventos do oeste. Você representa os ventos do oeste que estão soprando, né, sobre os cabelos. Pode ver que o cabelo dela está até meio, né, assim, sobre os cabelos de Vênus. Né? Aqui você também tem a ninfa Clóris, que na realidade a ninfa Clóris ela foi capturada por Zéfiro. Zéfiro se apaixonou por ela e raptou Clóris. Depois Clóris acabou se apaixonando por Zéfiro. E aqui do lado você tem Hora. Hora que representa a deusa das estações do ano, né? As estações, deixa eu apagar aqui que aí fica mais legalzinho para você ver. E aí você tem então aqui Hora, que ela representa, ela é a deusa das estações do ano. Nesse caso, a estação que ela está representando é a primavera, que ela está jogando um manto de flores. Pode ver que ela está com o braço estendido, jogando um manto de flores sobre Vênus. Então, todo, né, um quadro todo cheio das explicações muito legais. Assim. Você tem quadros que, até hoje, ele desperta o interesse de muitos, vamos dizer assim, críticos de arte, né, muitos, né, caras que discutem sobre arte e eles não chegam a um consenso em relação aos significados que tem em determinados quadros. Um dos pintores que tinha, vamos dizer assim, a questão mais incógnitas assim, era o Leonardo da Vinci. Então aí você tem, né, um quadro muito bonito, leia ele na tela cheia, veja ele, né? E dá para ler também, né, visualmente. Veja ele na tela cheia que dá para você ver mais detalhes. Então você tem Zéfiro, você tem Clóris, Vênus nascendo e do outro lado Hora, a deusa que representa, no caso ali, as estações do ano e ela, no caso, primavera, jogando um manto de flores sobre Vênus. Provavelmente ele pintou, o que tudo leva a crer, ele pintou esse quadro na primavera. Né? Aqui eu coloquei uma outra obra para vocês também, esse no caso de Michelangelo Buonarroti. O Michelangelo, essa obra é maravilhosa. Se você olhar os detalhes, essa obra é demais. Ela é bem alta, né, assim, é um bloco enorme que ele foi, né, vamos dizer ali, esculpindo. Michelangelo, além de ser um excelente escultor, era um excelente pintor. Ele pintou o teto da Capela Sistina, que foi uma encomenda da Igreja Católica que ele pintou desde da Gênesis, né, ali, no nascimento da humanidade até lá, né, vamos dizer ali, o juízo final. Muito legal, assim, dá vontade de você deitar no chão ali da Capela Sistina e ficar olhando aquilo. O detalhe, né, ele pintou, às vezes ele colocava um andaime, ele se deitava no andaime e ele ficava pintando. E para você dar a perspectiva certa, a geometria certa, o cara era um gênio, né? E olha essa escultura, que maravilhosa, os detalhes. Os detalhes é demais, assim, os cabelos, até mesmo, né, o tórax, olha os detalhes, veja os detalhes, né, assim, olha a barriga tanquinho dele lá, olha os detalhes da musculatura, o bíceps. O cara tinha que ter um poder de assimilação das formas humanas que é demais. Eu coloquei até umas outras fotos aqui com detalhes, olha o pé. Você fala, puta, pé feio, hein, professor? Beleza, não importa se ele é, mas que ele é muito próximo de um real, tem até a veia aqui, cara. Olha que legal isso. Tinha que fazer ali, né? Tinha que ir na manicure, tudo bem, né? Mas olha os detalhes, cara, os detalhes são importantíssimos ali. Aqui eu peguei o rosto, olha o rosto, que perfeito. O Davi realmente era bonitão, né? O Davi que, nesse caso, matou Golias, lembra? E aqui ele está segurando, eu não me recordo agora qual é o nome, né, dessa arma, mas ele colocou uma pedra no pano e
fez até uma, sei lá como chama, né? E acabou jogando, né, no olho de Golias, né? E olha o rosto, olha, você tem até a costeleta dele que ele faz, olha a veia, cara, do pescoço, cara, que interessante, né? Provavelmente, né, vamos cortar aqui que ele morre, mas olha os cabelos, né, ondulados, os detalhes, até mesmo das mãos, olha que legal isso, cara, assim, muito legal, quer dizer, o cara era genial. Aqui eu coloquei uma, essa daqui, quando você entra, o Davi está em Florença, uma das academias. O Davi está em Florença, está lá o original. Do lado de fora tem uma praça que você também tem, em Florença mesmo, você tem uma réplica, mas o Davi original está dentro da academia lá, é um museu, né, que eles chamam de academia. E essa daqui é Pietà. Pietà também, de Michelangelo, ela está na Basílica de São Pedro, em Roma. Você entra na Basílica, ele fica do lado direito. Lindíssimo também. Eu coloquei para vocês, por que eu coloquei para vocês isso daí? Para vocês verem os detalhes. Olha o que o cara faz. Ele consegue esculpir um pano com suas dobras na pedra. Isso é uma coisa de maluco, cara, assim. O cara é muito... Olha os pés com, né, vamos dizer assim, os ossos, as veias. Olha os detalhes. Isso é demais, cara, assim. Uma coisa demais. Era um cara genial. Gênio, né, assim, gênio. São coisas que a gente tem que admirar mesmo, assim, e só ficar babando, né, assim. Coloquei outra também para vocês, essa daí já é de Rafael de Sanzio. Rafael, ele vai pintar a Academia de Platão, era uma escola, vamos dizer, de filosofia de Platão. Aliás, não só de filosofia, de matemática, né? Aliás, tinha que se saber matemática, não entra, parece que tinha até uma frase na frente da academia, só pode entrar quem conhecer aritmética, uma coisa assim. Fenomenal também esse quadro. O que fez o Rafael de Sanzio? Ele colocou os grandes filósofos, ele colocou os grandes filósofos nesse quadro, né? Assim, ele vai colocando, todas essas figuras que estão aí, são filósofos gregos. Muito legal aí, muito interessante. Todas essas figuras, né, elas são filósofos gregos que foram importantíssimos na construção do saber. Só que não só, a pintura é maravilhosa. Você tem, por exemplo, aqui, ó, no alto, do lado direito, a deusa Atena, a deusa da sabedoria. Se você está na academia de Platão, né, nada melhor do que você reproduzir ali, né, a estátua de uma deusa, a deusa da sabedoria, a deusa, né, Atenas, ali, Atena, ali. Você tem a Atena e você tem também a Afrodite, né? Demais isso daí. Aqui, eu peguei um detalhe do quadro, pode ver, ó, tá aqui no meio, essa figura que eu peguei e ampliei, ó. Aqui você tem Aristóteles, que era aluno de Platão. Alguns falam, olha, Aristóteles era discípulo de Platão. Há divergências em relação a isso. Por quê? Porque as ideias que Aristóteles tinha divergiam das ideias de Platão. Então dizem, né, assim, os filósofos costumam falar que na realidade Aristóteles ele foi aluno de Platão e realmente o Aristóteles foi aluno de Platão. Depois, inclusive, o Aristóteles ele vai montar a academia dele. O Platão que foi sim discípulo de Sócrates, né? Aliás, deixa eu mostrar aqui para você, que está aqui do lado também representado. Ele está aqui do lado, batendo um papo ali, porque Sócrates ele falava que o conhecimento ele vinha através do diálogo. Ele fazia uma série de perguntas pertinentes, ia dialogando, ele fazia a pessoa entendê-lo de uma maneira muito forte, mas ele ia o tempo todo questionando a pessoa, e a pessoa ela não aprendia de forma passiva. Por exemplo, numa escola você aprende de forma passiva, o professor fica buzinando lá por vezes, a maior parte do tempo, assim, das aulas é assim, e o aluno fica lá passivamente escutando. Nesse caso, o Sócrates, ele falava, não, tem que se aprender de uma maneira ativa, através do diálogo. E como que é essa maneira ativa? Ele jogava um tema,
e depois começava a questionar a pessoa ia tentando responder as perguntas que Sócrates fazia, e nessa tentativa de responder essas perguntas, a pessoa ia cada vez mais, né, pensando, e ela ia formando o saber. Então o aprendizado para ele vinha de uma maneira muito forte através de uma educação ativa, questionando o tempo todo o aluno, né? Então você tem ali a apresentação de vários filósofos, e aí você tem então, né, duas figuras importantíssimas. Aliás, os dois estão segurando livros que eles produziram, né? Assim, desculpa que agora me fugiu o nome dos dois livros, tá, pessoal, deles aqui, mas que foram obras produzidas por eles. Esse daqui é Ética, produzida por Aristóteles, Nicômaco, se não me engano, que era a Ética para Nicômaco, que era o filho de Aristóteles. Na realidade, era um livro, uma espécie de uma cartilha para o seu filho. Você tem que ter ética, você tem que fazer isso. Na realidade, era quase uma cartilha de vida para o seu filho. E esse daqui acho que era Ateneu, se não me engano. Mas é muito interessante, assim. O dedo, até vou apagar aqui para a gente só ver mais um detalhe, né? Assim, o dedo do Platão apontando para o alto, né? Apontando para o alto, por quê? Porque ele está apontando para o mundo das ideias. Ó, que legal a questão da filosofia mesmo. O mundo das ideias. Muito legal, muito legal. Espero que eu esteja cutucando você para depois você dar uma pesquisadinha e olhar mais algumas coisas. Essa daqui é uma outra obra renascentista também, já no século XVI. Eu peguei propositalmente, né? Século XVI, 1582, O Rápido da Sabina, Jean Bogna. O Rápido da Sabina é muito legal, e é linda essa obra. Depois você vai na internet e olha alguns detalhes também. O Rápido da Sabina, que na realidade existiu uma lenda que quando Roma foi fundada, só viviam ali, por Rômulo e Remo, né, só viviam ali homens. E aí, o Rômulo, que era... na realidade, um dos fundadores de Roma, que depois ele briga com o irmão dele, ele mata o irmão dele e tal. Mas Rômulo, que era quem governava Roma, o Rômulo resolveu fazer uma festa em homenagem aos deuses, né? Quando ele faz uma festa, ele convidou os sabinos para participarem dessa festa. E os sabinos trouxeram suas filhas e suas esposas. Quando os sabinos estavam lá, todos se refestelando com a festa, comendo, bebendo, os romanos resolveram sequestrar as suas filhas e as suas esposas. Eles sequestraram literalmente, entraram na porrada literalmente com os sabinos, expulsaram os sabinos dali, ficaram com as suas esposas, as esposas dos sabinos, e ficaram também com as filhas dos sabinos. E aqui mostra, né, o rapto, né, de Sabina, por Jean Bogna. Posteriormente, a lenda diz que os sabinos se organizaram, se armaram, invadiram Roma. Depois de um bom tempo, invadiram Roma para retomar as suas esposas, retomar as suas filhas. Porém, as suas esposas, ex-esposas e as suas filhas, elas reagiram para impedir o massacre, naquela guerra sanguinária. As mulheres, elas já estavam, inclusive, já tinham se acostumado já com a vida em Roma. Elas foram lá e acabaram intervendo no conflito. Falaram, não briguem mais, nós já estamos acostumadas aqui em Roma, nós vamos ficar em Roma. Tal. Então a lenda, depois se vocês quiserem, dê uma olhadinha lá, que é bem interessante também. Essa obra é linda, viu, pessoal? Dá uma olhadinha com detalhes ali. Coloquei só mais uma gravura. Essa gravura aí, na realidade, ela mostra na verdade, acho que eu já havia colocado até para vocês, que acho que a gente falou das grandes navegações em outros momentos, eu não sei. Mas se nós não falamos, eu falo agora, é óbvio. Coloquei essa gravura, que na verdade ela não vai pegar uma obra artística renascentista, mas ela mostra, na realidade, um desenvolvimento científico do Renascimento, que foram as caravelas. As caravelas é uma embarcação. A caravela é uma embarcação que ela acabou sendo desenvolvida nesse período ali que a gente pega final do século XV, e a caravela ela foi fundamental para que ocorresse a expansão marítima, ou as chamadas grandes navegações. Por quê? A caravela ela tem calado baixo. O que é calado baixo? O fundo dela é mais baixo, permitindo que ela navegasse em locais onde a profundidade não fosse tão grande assim. E aí essa embarcação poderia navegar sem encalhar.
Outra coisa que ela tem era uma embarcação menor, mas de muito fácil mobilidade, né? Assim, era fácil você fazer, vamos dizer assim, de você virar a embarcação, porque ela era muito fácil de mobilidade, muito fácil de ser manobrada. Outra coisa que tinha também, as velas latinas, que você poderia, vamos dizer assim, absorver os ventos de regiões diferentes. Então, uma embarcação que ela foi importantíssima nas grandes navegações ou expansão marítima. Uma embarcação que ela foi fundamental. Os portugueses começaram a contornar o continente africano para chegar às Índias. 1415, que começa o período chamado de grandes navegações e expansão marítima. E as caravelas, ela deve ter sido desenvolvida no século XIII, aliás, tá, pessoal? No século XIII, desculpe. E vai ser muito utilizado, no século XIV, olha eu comendo bola. No século XIV e muito utilizada no século XV. Uma embarcação muito importante para as grandes navegações, para a expansão marítima, facilitando a navegação, né, assim. Hoje, parece ser uma coisa assim, vamos dizer assim, super ultrapassada, antiga, mas naquele período não era, tá bom? Próximo bloco a gente fala mais. Até o próximo bloco.